Boa tarde, me chamo Yara Abe. Hoje eu irei apresentar o PIBIC do tema Saúde Mental de Estudantes da Fisioterapia e Educação Física durante a pandemia do Covid-19, orientado pela professora doutora Cláudia Guerra Monteiro. A saúde pode ser definida, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, como completo bem-estar físico, mental e social, e não só como ausência de doenças. O coronavírus é um importante patógeno humano e animal. No fim de 2019, surgiu um novo coronavírus, que foi identificado de um grupo de casos de pneumonia em Wuhan, na China. Esse vírus se dispersou de forma bem rápida, resultando em uma epidemia de toda a China e em vários outros países, resultando em um quadro de pandemia. A pandemia da Covid-19 dividimos em 4 fases: contenção, que começa antes do registro de casos em um país ou região; mitigação, inicia no momento em que a transmissão sustentada da infecção já está instalada; supressão, quando as medidas anteriores não conseguem ser eficazes; e recuperação, quando não há sinal resistente de involução da epidemia e o número de casos se torna residual. Os sistemas de saúde dos países entram em colapso. Profissionais de saúde ficam sobrecarregados com as longas horas de trabalho, e o distanciamento social, que é uma forma de controle, impacta consideravelmente a saúde mental da população e afeta diretamente a vida dos estudantes, devido aos mesmos terem que ficar em casa e adotaram o método de ensino remoto. Algumas reações comuns incluem medo de adoecer ou morrer, ter um ente querido que possa adoecer ou morrer, incerteza sobre a situação econômica, tédio, solidão, depressão devido ao isolamento, risco de deterioração da saúde física ou mental em pessoas vulneráveis. Os objetivos. Objetivo geral: verificar como a pandemia impactou a saúde mental de estudantes de uma faculdade do Amazonas. Objetivos específicos: verificar o nível de influência da pandemia no desempenho acadêmico do aluno. Analisar comparativamente o nível de depressão e ansiedade entre estudantes homens e mulheres causadas pela pandemia. E, por último, analisar comparativamente o nível de estresse entre ambos os sexos. A nossa metodologia trata-se de um estudo observacional transversal com delineamento amostral, não probabilístico por conveniência. Critérios de inclusão: estudantes de fisioterapia e educação física da Universidade Federal do Amazonas, do 1º ao 8º período. Já os critérios de exclusão: estudantes que não preencham todos os quesitos do questionário e estudantes que apresentaram doenças psiquiátricas pré-existentes como depressão e transtorno de ansiedade generalizada. Ao lado, o quadro onde tem o link do Google Forms, que é o link do formulário que foi enviado para os estudantes. Nos resultados, a tabela 1 é a distribuição geral dos participantes, onde verificamos que a idade predominante foi de 19 a 22 anos. A maior parte foi do sexo feminino, sendo a maior parte também do 2º período, e a maioria residente de Manaus. Um total de 36 testou positivo para a Covid-19, sendo 42,4%. O gráfico 1 mostra a avaliação dos alunos quanto ao ensino remoto, onde a maioria respondeu que foi de forma razoável o ensino. Já no gráfico 2, a avaliação dos alunos quanto ao impacto da pandemia no desempenho acadêmico. Sim, bastante afetado. Já na tabela 2, a descrição geral das variáveis de estresse, ansiedade e depressão pela pontuação da escala DAS-21, onde não houve diferença estatisticamente significativa entre os sexos, mas embaixo mostra extremamente severo, pois foi em ambos os questionários. A nossa conclusão. Dessa forma, o nosso estudo verificou que, em relação ao impacto da pandemia do Covid-19, o desempenho acadêmico foi bastante afetado, e que a avaliação quanto ao ensino remoto, mediante os alunos, foi de forma razoável, pois o ensino contribuiu para um prejuízo no aprendizado dos mesmos. Entretanto, não foi observada diferença estatisticamente significativa na média de pontuação na escala por sexo para depressão, estresse e ansiedade, sendo possível inferir que foram afetados de forma similar. Essas são as nossas referências. Muito obrigada!